Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E nessa oportunidade, nós iremos estudar a lição de número 8 da nossa revista da editora Betel, Os Discípulos de Cristo e o Bom Ânimo, que tem como seu comentarista pastor Eliel Araújo. Amém? Então, antes de nós começarmos a leitura aqui, eu quero já lhe convidar, você que está se achegando ao nosso canal, onde nós temos inúmeros vídeos, inclusive estudos bíblicos da Palavra de Deus. Se inscreva no nosso canal, conheça aí o nosso canal, compartilhe, deixe o seu like. É importante para nós, pois o YouTube ele entende que o nosso trabalho ele tem relevância e com isso teremos condições de alcançarmos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Desde já, um prazer podermos estar aqui para mais um estudo sistemático da Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá, os discípulos de Cristo e o bom ânimo. O texto áureo está em João 16:33, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verdade aplicada. O desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. Os objetivos da lição: ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo, reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir sua missão e saber que o cristão deve ter bom ânimo. O texto de referência está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 16. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto ainda que vos tenha contristados com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Vamos ainda ler a introdução e vamos introduzir aqui as adversidades que fazem parte da nossa vida. O cristão deve manter o bom ânimo nos momentos difíceis da vida, pois sabe que as adversidades não são nada se comparadas à glória que há de nos ser revelada. Essa verdade nos faz desfrutar da paz que excede o entendimento humano, independentemente das circunstâncias. Então nós entendemos aqui que, com base em João 16:33, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e que nós deveríamos ter bom ânimo. Nós deveríamos exercer desta fé, nós deveríamos procurar permanecer sendo orientados debaixo da sua palavra e procurando colocar a mesma em prática na nossa vida para que pudéssemos enfrentar e vencer as adversidades da vida. Então, quando nós falamos de adversidades que fazem parte da nossa vida, entendemos que ser discípulo não é viver blindado contra os problemas, é viver fortalecido dentro, em meio, irmãos, aos problemas. Quando nós olhamos para os heróis da fé, os discípulos que foram antes de nós,
Eles enfrentaram perseguições, prisões, rejeições, ameaças, e o próprio Senhor os alertou que haveria esse tipo de aflição. A adversidade, ela não é um sinal de abandono, é um cenário, na verdade, de crescimento. O discípulo verdadeiro, ele entende que a luta não é um fim, a pressão, ela não é a derrota, a adversidade não cancela a promessa que Deus ele fez para nós. Então Jesus, ele não prometeu a ausência de tempestades, mas ele prometeu a sua presença no meio das tempestades e das adversidades que se manifestariam em nosso viver. Tópico 1.1 vai falar sobre superarmos os obstáculos. José nos ensina a ser resilientes, nos adaptar às mudanças, superar os obstáculos. Quando José pensou estar esquecido, Deus mostrou seu cuidado com ele. Semelhantemente à história de José, as adversidades podem ser uma tentação a abandonar a fé, mas os autênticos discípulos de Cristo são aqueles que não são daqueles que recuam. Pelo contrário, nós prosseguimos com paciência ao ter nossa fé provada. É interessante que quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que José ele foi perseguido pelos próprios irmãos. Ele foi perseguido pela própria família, ele foi vendido pelos da sua própria casa, ele foi caluniado na terra onde ele estava, ele foi preso, ele passou aproximadamente, segundo alguns teólogos, 3 anos preso. Então nós entendemos que nada fora fácil até que viesse o momento da exaltação. E a gente entende que quando o inimigo se levanta ou usa alguém se levantando contra nós, sabe, com ameaças, com calúnias, difamações, retaliações, todas essas investidas, entenda, meu irmão, entenda que elas vêm com um único e exclusivo propósito que é falado pelo pastor Eliel Araújo, de nós abandonarmos a nossa fé. Então, quando os discípulos eles foram também abandonados, eles não recuaram, mas eles fizeram algo que é de suma importância nós guardarmos e colocarmos em prática na nossa vida. Eles oraram e continuaram pregando com ousadia, como nós vemos esse exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Os obstáculos, nós precisamos entender que não são muros para quem anda com Deus. Os obstáculos, na verdade, eles são degraus para o nosso crescimento. Então, cada perseguição fortalecia a fé deles. Cada oposição ampliava a coragem. Cada dificuldade revelava que o poder de Deus, ele a cada dia crescia na vida dos discípulos. Então é assim, não desista por causa das perseguições, mas entenda que a cada palavra negativa, pessimista, a cada pedra lançada contra a tua vida, o poder de Deus se manifestará. A força que vem do alto se revelará na sua vida, acrescentando em você a fé, para que você simplesmente venha continuar caminhando e esperando em Deus que dias de bonança, dias de bênção, dias de vitória se manifestem em seu viver. Então, assim, o discípulo de Cristo, ele não se define pela dificuldade, meu querido, que ele enfrenta, mas pela fé que sustenta. Então, eu fecho aqui dizendo que quem tem bom ânimo, ele não ignora o problema, mas ele enfrenta o problema e ele enfrenta com convicção. Quando nós vamos aqui no tópico 1.2, pastor Eliel Araújo vai falar sobre o valor do perdão nas adversidades. É possível que alguém seja usado, para tentar interromper, os planos de Deus em nossas vidas.
Eu vou até repetir isto aqui. Isso não sou eu que estou falando, é o pastor Eliel Araújo no seu comentário. É possível que alguém seja usado para tentar interromper os planos de Deus em nossa vida. Os irmãos de José tinham inveja dele, tanto que ficaram com a túnica que ele ganhou de Jacó, seu pai, e depois o lançaram na cova. Então aí a gente passa aqui a compreender que em meio às dores, o discípulo ele precisa entender que ele foi chamado para perdoar, né? Além de José enfrentar todas essas dificuldades, vamos lembrar também que Estevão foi apedrejado injustamente, mas clamando e dizendo: Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, perdoar em meio à adversidade é maturidade espiritual. Você virar a página e procurar de alguma forma pagar o mal com o bem, está te perseguindo, ore pela pessoa. Está se levantando contra você, ore pela pessoa. Estão falando de você, ore pela pessoa. Este é o segredo. É declarar que a dor não governará o nosso coração. É provar que o Espírito é maior do que as ofensas que podem se levantar contra a nossa vida. O perdão, ele não muda o passado, mas ele protege, meus irmãos, o nosso futuro. Então, discípulos de Cristo não permitem que as adversidades os transformem em pessoas amargas. Então, eles se tornam testemunhas vivas da graça de Deus. E é por isso que aqui ainda no tópico 1:2, pastor Eliel ele diz, olha, não satisfeitos, os irmãos de José venderam como escravo, o que fez com que o jovem hebreu tivesse que enfrentar muitas adversidades no Egito. Contudo, Deus não abandona os seus. Todos os problemas enfrentados por José contribuíram para o cumprimento do plano divino. E ele, ao reconhecer isso, perdoou os seus irmãos do mal que lhe fizera. Gênesis, capítulo de número 50. E aí a gente vai encerrar aqui o tópico 1:3 e nós vamos falar aqui sobre fé em meio às adversidades. Então diz aqui, quando nossa fé é confrontada, nós nos fortalecemos no entendimento de que Deus está conosco na peleja, como José que permaneceu firme no Senhor. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E José não permitiu que o mal que lhe fizeram se tornasse amargura em seu coração. Ele entendeu que tudo aquilo que fazia parte do plano de Deus, que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a preservação da vida. Gênesis, capítulo de número 45, ou seja, uma fé em meio às adversidades presentes. Além de José, que é uma história que nós conhecemos por demais, é importante nós também trazermos outros exemplos, como por exemplo, quando Pedro começou a afundar, foi porque ele tirou os olhos de Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 30 a seguir. A adversidade, por que eu estou falando de medo? Porque a adversidade, ela testa o foco. A fé, meus irmãos, não é a ausência do medo, é a confiança, apesar de termos medo, de sentirmos medo, de entendermos como Josafá, que a Bíblia fala que quando os filhos de Amon, os filhos de Moabe se levantaram, a Bíblia diz que ele teve medo, mas o que ele fez? Ele buscou a presença de Deus em oração, juntamente com o povo de Israel. Então nós precisamos entender que é continuar caminhando, mesmo no caso de Pedro, quando o vento está soprando forte. O bom ânimo, ele nasce da certeza de que Cristo ele já venceu. Então eu entendo que discípulos não vivem baseados no que veem, mas sim naquilo que acreditam. Não caminham por circunstâncias, mas caminham por convicção, plena convicção. E aí eu concluo aqui esse primeiro tópico da lição dizendo que se você é discípulo de Cristo, e eu acredito que seja, as adversidades não são sentenças, elas são processos, são períodos.
períodos que não são permanentes, são provisórios, que nós com certeza iremos passar. Existe um tempo, a Bíblia fala, para todas as coisas debaixo do sol. Então existe o tempo de chorar, mas existe o tempo de sorrir. Existe o tempo de falar, mas também precisamos entender que existe um período que não adianta, nós devemos estar calados, porque muitas das vezes falar demais traz perturbação à nossa alma. Não é isso que o sábio Salomão disse? Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, sendo assim, tenha bom ânimo, acredite, a luta passa, o aprendizado permanece e a vitória, ela é certa. Porque aquele que venceu o mundo caminha com você. Amém? Deus abençoe. Assim nós finalizamos aqui este primeiro tópico da lição.